O Redação está de volta com o Roberto Avalone, o Carlos Eduardo Éboli. Vou dar uma moral para essa galera que nos ajuda tanto aqui no Twitter. Quando eu disse que o jogo do Santos era no Pacaembu, vocês evidentemente entendam Vila Belmiro, tá? Vila Belmiro, o jogo do Santos hoje contra o Paysandu, errei. Posso fazer uma correção também, minha? Fale. Eu falei que o jogo do Atlético Mineiro é amanhã, o jogo do Atlético é hoje contra o Libertad. Já falaremos sobre ele com os nossos amigos ao vivo de Belo Horizonte. Será que vai ter barômetro pro Roger Guedes? Vai ter barômetro. Roger Machado também? Tá agitado. E aí no nosso Twitter, como essa questão clubística fala muito alto, tem uma série de corintianos nos acusando de serem sujos, canalhas e etc e tal, porque a gente só mostrou a agressão do Fagner. A gente mostrou tudo desde o começo. Eu disse que Cueva e Fagner se estranham há muito tempo. Ninguém está tentando incriminar o Fagner. A gente mostrou a imagem que envolvem os dois, e ficou muito feio no caso do Fagner, na minha opinião, que quando o juiz não está olhando, ele vai e de forma covarde acerta o Cueva por trás. Mas ninguém está dizendo que o Cueva é santinho aqui. E aí estão pedindo para mostrar, mostra o Wesley. Se a gente ficar mostrando todas as simulações do futebol brasileiro, meus amigos, a gente faz um programa só disso, acreditem se quiser. Ô, Roberto Avalone, ontem o Oswaldo Luiz, nosso querido narrador da EPTV de Campinas e que participa das transmissões do Premiere e do Sport TV, falou do time de 77 da Ponte Preta e cravou. Ninguém dessa ponte, na opinião dele, tem lugar naquele time vice-campeão paulista há exatos 40 anos. Escalhe a Ponte Preta de 77 pra gente, por favor. Carlos, goleiraço. O grande Carlos, goleiro de Copa do Mundo. Jair Pisserni, que depois virou técnico. Oscar, que foi de seleção brasileira. 3 Copas do Mundo. 3 Copas do Mundo. Polozzi e Odirley. O meio-campo era ótimo. Vanderlei. Vanderlei Bumbum? Vanderlei Bumbum. E tinha o Bumbum um pouco avantajado. Por isso o apelido óbvio, né? Então, Vanderlei Bumbum, bom jogador. Marco Aurélio, que foi técnico depois, indicar que era o craque do time. Batia falta, tal. E o ataque era Lúcio, jogou no Palmeiras depois. Rui Rei, que deu aquele xerique, e foi expulso, né? Estranhamente. Não, merecidamente. Já falei estranhamente. Pode ser merecidamente, estranhamente. Ele partiu que nem um alucinado pra cima do Nem tudo que é estranho não deixa ele ser merecido. Tá certo. O Éboli, por exemplo, tem uma camisa até certo ponto estranha pelo Tom, mas é bonita. Então, porque depois o Rui Rei foi anunciado Lúcio, dias depois no Corinthians. Rui Rei e Tuta. Agora, o adendo, o detalhe, a gente conversava nos bastidores, que eu disse que nenhum jogador da Ponte hoje jogaria naquele time. Realmente só um jogaria. O Potker, que é um centroavante muito bom, não é nem bem centroavante. Ele é um atacante canhoto, que cai pela direita e tal, mas jogaria no lugar do Rui Rei. Mas a Ponte, sinceramente, tinha mais time na época do que o Corinthians. O Corinthians tem a mística, tem a camisa, tem a raça, tem a garra, teve o pé de anjo do Basílio, mas a Ponte tinha o jejum, tinha o jejum. De quebrar o jejum. Mas a Ponte tinha mais time que o Corinthians. Esse time super técnico, não conseguiu ser campeão paulista, foi vice em 77. Em 79, já sem o Oscar, que foi para o São Paulo, foi vice de novo. Aí em 81, esse time é terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, é vice-campeão paulista de novo, perdendo para o São Paulo. Esse time não conseguiu. O time de agora tenta o feito e é assunto para o repórter Pedro Mota, que fala com a gente ao vivo de Campinas. Pedro Mota, bom dia, bem-vindo à redação. Quais são as notícias da Macaca? E o Cereto segue com a gente ao vivo de São Paulo. Fala, Rizek, muito bom dia para você, para o Éboli, para o Avalone, para todo mundo ligado no Redação. Pois é, a gente fala aqui do Centro de Treinamento da Ponte Preta, em Campinas. Agora os jogadores fazem aqui um treinamento de finalização, o goleiro Aranha ali fazendo as defesas. E esse deve ser o único treino aberto da Ponte Preta na semana. Isso porque o técnico Gilson Kleina optou por fazer aí um pouco de mistério para essa partida contra o Corinthians. Então a gente tem aí uma das poucas oportunidades nessa semana de observar os jogadores titulares, né? O Gilson Kleina que tem pelo menos um desfalque para o jogo contra o Corinthians, o zagueiro Marlon, ele está suspenso, no lugar deve entrar o Fábio Ferreira ou o Cadu. Mais provável que seja o Fábio Ferreira. Na lateral esquerda, o Reinaldo vinha jogando como titular,
mas o Arthur jogou no último jogo, se recuperou e deve aí ter uma disputa pela vaga na lateral esquerda. Essas devem ser as únicas novidades do time do Gilson Kleina contra o Corinthians, ou na zaga ou na lateral esquerda. Daqui a pouco o volante Elton concede a entrevista coletiva. A gente mostra tudo aqui dentro do Redação, se der tempo, Rizek. Por enquanto, essas são as informações por aqui. Agora, essa história da final contra o Corinthians, 40 anos atrás, por aqui, nenhum jogador do time titular era nascido nessa época, né, Rizek? Na semana passada eu fiz uma entrevista exclusiva com o Aranha, ele disse que isso não passa, esse assunto não passa nem perto do vestiário, né? Ontem o Arthur deu uma entrevista coletiva e também falou isso, hoje o Elton deve falar também que essa questão é uma coisa para vocês da imprensa, ou seja, a pressão já é suficientemente grande em cima dos jogadores da Ponte Preta para conseguir o primeiro título da história do clube, ou seja, nada de título de 77 passa por aqui, perto da ponte. Rizek. Valeu, Pedro. A gente tem imagens da fila que se formou ontem à noite no Moisés Lucarelli para comprar ingressos para a final. O estádio vai estar lotado. São apenas 2.200 ingressos destinados à torcida do Corinthians. Rapaziada acampou. E torcedor da Ponte, e eu sei que eles não vão se ofender com o meu termo, eles são daquele tipo maloqueiro mesmo. Eles gostam de ser chamados assim. Tem um take que a gente deu na transmissão do Premier de Palmeiras e Ponte. Era essa galera mesmo, povão de Campinas, galera sofrida, que passa a noite, que é humilde, que é apaixonada pela macaca. E tem também, claro, muitos abastados. Estava lendo no Estadão hoje, Cereto, que torcedores fanáticos da Ponte estão organizando uma vaquinha para ajudar na premiação. A gente pode tirar o Pedro Mota aqui de Campinas, ficar com o Cereto, que eles vão fazer uma vaquinha, Cereto, para ajudar na premiação caso a macaca conquiste o seu primeiro título de Série A em toda a história. A torcida da Ponte Preta é absolutamente apaixonada, seria um feito absolutamente fantástico a vitória da Ponte Preta, o primeiro título. A Ponte Preta é de 1900, 11 de agosto de 1900. Agora, a gente falava sobre isso outro dia, sobre o Sérgio Carnielli, que é um empresário que fez com que a Ponte se transformasse há 20 anos. A Ponte Preta estava numa pindaíba de dar dó. Há 20 anos, 97, aliás, um pouco antes, 95, quando eu cheguei em Campinas, estava tudo sendo penhorado, sofá, telefone e tudo mais. Aí o Sérgio Carnielli assumiu a presidência da Ponte Preta, colocou dinheiro. Hoje a Ponte Preta deve mais de 100 milhões de reais para ele, Sérgio Carnielli, né? A Ponte Preta deve a ele e a empresa dele. Um dia vai pagar, evidentemente. Isso é outra história. Agora, que ele transformou a Ponte Preta com o dinheiro próprio, botou dinheiro do bolso, é um torcedor apaixonado, um empresário, fez com que a Ponte se transformasse em 20 anos, e todo ano chegando para disputar campeonato, para disputar título, foi assim na Sul-Americana, Copa do Brasil, agora Campeonato Paulista, então é realmente muito bacana o que está acontecendo com a Ponte Preta e, para mim, repito aqui, 50% não tem favorito nessa decisão do Campeonato Paulista. Perfeito, e quero saber daqui a pouco quem é o favorito nesse duelo entre o Santos e o Paysandu. Porque o Paysandu, que está na final do Campeonato Estadual, vai defender uma invencibilidade de respeito. É assunto para o Carlos Ferreira, que fala com a gente ao vivo de Belém. Bom dia, Carlos, bem-vindo ao Redação, tudo bem por aí? Quais são as notícias do Papão? Bom dia, Rizek, bom dia, Éboli, bom dia, Valone. Hoje bem que poderia ser dia de São Carlos, né? Tem Carlos aqui, tem Carlos da bancada, tem Carlos aí em Sampa. Paysandu e Santos, Copa do Brasil. Pois bem, o jogo para o Paysandu é meio que um parâmetro que a torcida está querendo para saber do que esse time é capaz para o Campeonato Brasileiro da Série B. Por quê? Porque o Paysandu aqui nas competições regionais é finalista do estadual, é finalista da Copa Verde, está sem perder a 15 jogos oficiais e mais um amistoso, mas ainda não teve na temporada uma única apresentação que convencesse, que empolgasse a torcida, bem pelo contrário. O técnico Marcelo Chamusca tem sido muito cobrado, muito pressionado, porque o time não define um padrão de jogo, não agrada, não atende a torcida nesse aspecto de jogar de uma forma convincente. O jogo contra o Santos é o grande teste, é a prova dos 9, é o teste de fogo do Paysandu para se saber, afinal de contas, qual é o real potencial desse time para o Campeonato Brasileiro que está chegando. Interessante o comentário do Carlos, e um dos grandes baratos do Redação é fazer contato com gente espalhada pelo Brasil, porque eu li a manchete, não vi o Paysandu jogar esse ano ainda.
E eu li a manchete do Globoesporte.com sobre essa invencibilidade. 15 jogos sem perder. Falei, caramba! Aí é bom ouvir quem está vendo o time de perto, porque os números nem sempre servem para a gente explicar Eles não um estão time. contentes, não. Exatamente. Não estão contentes. Então, números à parte, o Carlos falou ali do Paysandu. A gente quer saber aqui, Carlos Cereto, e o Santos, meu amigo, o que você destaca da equipe de Dorival Júnior? Olha, André, o Santos se enquadra ou se encaixa naquela questão que a gente falava sobre o Palmeiras. É um time que ainda esse ano não jogou aquilo que dele se esperava, sobretudo pelo que apresentou o ano passado, quando foi campeão paulista e vice-campeão brasileiro. O Dorival Júnior tem muita confiança em acertar o time do Santos. O Santos foi eliminado para a Ponte Preta jogando bem no Pacaembu. Jogou muito mal em Campinas. O Santos jogou muito mal, fez uma péssima apresentação. Em Campinas, conseguiu inverter o resultado e levou o jogo para o pênalti no Pacaembu e acabou sendo eliminado nos pênaltis. Mas jogou muito bem. Se repetiu o padrão de desempenho da última partida no Pacaembu, que foi a última lembrança do Santos, o último jogo do Santos, o Santos tem boas chances de vencer o Paysandu, de passar de fase, de fazer um bom campeonato brasileiro, porque qualidade para isso o Santos tem. Lembrando que o Dorival Júnior foi 2 vezes finalista da Copa do Brasil. Primeiro ganhou com o Santos, né, foi campeão da Copa do Brasil em 2010 com o Santos, né? 2010. Ou estou errado, André? Não, 2010, né? exatamente. 2010 e depois perdeu para o Palmeiras na outra decisão que chegou com o Santos. Então, 2 vezes finalista. Uma vez vice-campeão e uma vez 2015. 2015 é a segunda vez. Então, o Dorival, ele conhece muito bem essa competição. Qualidade para conquistar a competição, qualidade para disputar o Campeonato Brasileiro lá em cima, o Santos tem. Embora não tenha o Zeca por um tempo, vai ficar sem o Zeca que operou o joelho e aí o Santos vai ter que improvisar na lateral esquerda. Mas tem muita qualidade para passar de fase na Copa do Brasil, André. Ô Carlos, e quais são os destaques desse Paysandu? Quem são os principais jogadores? Conta pra gente as feras do Papão. Olha, um jogador que merece aqui ser lembrado como destaque é o goleiro Emerson. Está na 3ª temporada no Paysandu, é o ídolo da torcida, é um jogador muito acima da média da equipe. E o mais identificado com a torcida também. Aí eu poderia citar o Ayrton, lateral direito, vocês lembram dele no Palmeiras, no Flamengo, no Coritiba. O Ayrton, o Gilvan, o zagueiro que ano passado teve uma brilhante temporada pelo Paysandu, foi um dos artilheiros da equipe do Paysandu. E o Bergson, atacante que esteve no Náutico ano passado na Série B, é o artilheiro do atual campeonato estadual com 8 gols. São os nomes que podem ser citados aqui com destaque maior. Eu gostaria de chamar a atenção, Rizek, para o fato de que o Santos ontem deu uma lição de gentileza, de nobreza ao receber o Paysandu. O jornal O Liberal traz aqui uma foto que eu quero mostrar para vocês, do encontro dos técnicos Dorival Júnior e Marcelo Chamusca ontem no centro de treinamento do Santos. O que o Santos fez? Recebeu o Paysandu do seu CT e dividiu os espaços lá. Os times treinaram lado a lado, tiveram um momento lá de confraternização, como mostrei há pouco na foto. E os depoimentos do lado do Paysandu, do Marcelo Chamusca, do Augusto Recife, que é um jogador com longa estrada, dizendo que jamais passaram por isso, que jamais viram coisa igual. Então, o Santos teve essa gentileza com o Paysandu, surpreendeu o Paysandu, criou um clima bem favorável para o jogo de hoje. E o Marcelo Chamusca, no encontro com o Dorival, se não deu parabéns ao Dorival, deveria, porque ontem foi aniversário do Dorival Júnior, né? Parabéns a ele e obrigado pelo registro aqui, Carlos, muito relevante. Grande abraço para você, meu amigo. E para resumir, a turma aí está confiante ou pessimista para esse duelo contra o Santos? Eu diria que é apreensiva, né? Pelo fato de o Paysandu não vir jogando um futebol convincente, mas essa apreensão, neste caso, rima com esperança. O Paysandu alimenta a esperança, sim, de passar por esse Santos,
que, aliás, dentro da Vila Belmiro, com toda a autoridade que tem, este ano não está tão bem assim. 7 jogos na Vila, teve 3 derrotas. Essa é uma das apostas do Paysandu para irritar o time do Santos à medida que o jogo for se desenvolvendo. Registrar também que a semana para nós é para lá de especial. Afinal de contas, domingo tem Repá na abertura da decisão do Campeonato Paraense. É bem comum você ter Repá na decisão do Campeonato Paraense na história, mas nos últimos anos, depois da virada do milênio, nós só tivemos 4 decisões com Repá. O interior sempre esteve aí furando a fila, chegando nas decisões. Então teremos esse máximo, esse apogeu do futebol paraense valendo o título nos 2 próximos domingos, duelos Remo-Paysandu, Mangueirão lotado, com certeza absoluta. Maravilha, obrigado, Carlos. Grande abraço para você. Até a próxima aqui no Redação. Carlos Cereto, grande abraço para você. Amanhã o senhor apresenta o programa, amanhã e sexta. Boa sorte, meu amigo. Valeu, André. Farei o possível para substituí-lo, embora seja impossível substituí-lo. Grande abraço a vocês. Até amanhã ou nunca mais na Redação Sport TV. Valeu. Tá bem. Valeu, Ceretinho. E como é bom ter um público muito ligado nas